o diabo opera nas empresas. Por exemplo, uma empresa forte que o diabo opera, um grupo forte, Procter e Gamble. Cheiroso? Qual é a pergunta que vocês estão na porta da casa? É cheiroso? Pastor, observe bem, gente. Pastor Nelson, Pastor Jorge, Pastora Clarice, Pastor Rogério, Vila, alguém fez algum trabalho sobre instituição? Eu não vi semana passada. Sobre empresas que oferecem seu produto ao diabo. Talvez eu não entendi direito, eu vi assim. Por quê? Sobre a diferença de Satanás e de instituição. É um estudo. Fala sobre algumas coisas. Aqui tá bom que o senhor fez um apanhado. Aqui tá ótimo. O senhor fez um apanhado que Satanás ele opera através de ideias humanas, filosofia, psicologia, desejo, governo, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistemas econômicos, diversões, comunicações. Eu quero o seguinte, por exemplo, alguém já ouviu falar na lenda do acarajé? Alguém conhece a lenda do acarajé? Conhece? Como é que é? Faz uns 7 bolinhos E joga no local para joga. Como é que é isso aí, Robson? Esse negócio aí da oferenda do acarajé, como é que é isso? Pela cultura canonizista, pelo Yorubá, foi a comida que Nansã fez para atrair Xangô. Então, uma norma não é nem para evangélico que tem acarajé. Porque a acarajé, antes dela ser feita, ela é um óleo, ela no azeite com uma massa chamada de cebola. Então, quando prepara essa sete acarajé, representando os 7 orixás presentes: Ogum, Nansã, Nanã, Oxalá e Oxalá. E vem os 2 eventos que são filhos de Nansã. Então, representa todos eles com acarajé. Então, feito acarajé. Mas não pode comer na mão da baiana, mas se quiser em casa pode. Ou se uma cristã quiser. Não. Olha, uma pessoa que fazer um feitiço de grude. Você já viu? Já acontece com azeite na roupa? Gruda, né? Vamos ali na baiana ali. Eu quero 7 acarajé, eu quero que bote nada dentro. Eu me dou aquela acarajé, saiu da mão dela. O pecado não só quem pega, quem usa o pecado. Pegou aquela acarajé, chega em casa, lava a acarajé, bota no nome da pessoa, bota a peça íntima, costura, da mesma maneira que esse acarajé vai ficar se a pessoa ficar comigo. Automaticamente o nome do outro vai cuidar do azeite. E aí foi. Então, agora vamos saber o seguinte: qual é a finalidade dos 7 acarajézinhos? Para que pacto é elaborado com aquilo ali? Um pacto elaborado. Fartura, fartura de dinheiro, aí a prosperidade, atrai pessoas, aí vem felicidade, paz, amor, alegria, nada disso tem. Então a finalidade é para que ela tenha uma prosperidade na barraca dela. Pronto, segura aí. Completou? Você acabou de dizer? O vendedor de acarajé faz 7 acarajézinhos, oferece em troca de. Geralmente eles dão a 7 mil. Então, os 7 primeiros acarajés de graça. Eles dão 7 de graça. Os 7 primeiros acarajés de graça. Aí vamos dizer, 7 cabeçais, 7 estrelados. Isso. Então, para muitos, não é da mentira. Mas o 7 está se acostumando à direção. Então, pronto, observe. Nós já falamos que o diabo opera através do primeiro nível, pessoa a pessoa, e o segundo nível que nós estamos estudando, o institucional. Instituição, organização. Pronto.
que é que eu quero dizer? Está falando de inglês aqui. O diabo, ele opera desde a instituição que pega pessoas pobres à instituição de pessoas ricas. Então, o que eu quero que vocês estudem, gente, porque de hoje nós não temos aula, porque acabando o carnaval, né? Então, nós voltamos agora no dia 12 de março. Só temos aula no dia 12 de março. Não temos aula no dia 5. Então, observe, eu preciso que vocês estudem seitas, sinais de nova era, nomes de seitas, negócio de sinais que a gente vê. Vou tentar trazer um vídeo, ele deve dar 10 minutos, ele mostra todo o sinal. Pastora Clarice, você que tem irmãos aí? Eu só falo sobre maçonaria. Falando sobre maçonaria? Deixa eu ver se eu A filosofia dele aqui. Nada nova era. Primazia. Sugere que Deus, durante a arquiteto, mudou para a maçonaria, esteve por patrões Adão, os patriarcas, os reis, os filósofos, Teodoro, e Jesus Cristo é incluído na lista como grande mestre da igreja cristã. A maçonaria, olha que interessante, né? A pastora Gabriela sobre a maçonaria. Eles tentam colocar os grandes homens da Bíblia como grandes mestres e acham que colocam que a maçonaria reconhece isso, né? A fim de atrair. Por isso que a maçonaria é uma religião que diz que aceita crente, aceita espírita, E tem um aceita cara lá. católico, tem muito crente lá. Pastores. Porque, olha que interessante, a maçonaria diz que Deus é o grande arquiteto, a gente sabe disso, né? Ela usa o compasso, né? E aí, diz aqui, ó, que os grandes patrões foram Adão, os patriarcas, os reis, os filósofos, e Jesus é o grande mestre, e que os maçons estão obrigados unicamente a observância da lei moral. Eu quero ver um maçom dever alguém para pagar. Isso aí é que você gosta de testemunho de Jeová. Hein? Maçons de testemunho de Jeová, terrível, terrível. Essa religião universal da humanidade que gradualmente elimina as acidentais divisões da humanidade devido às opiniões particulares ou religiosas. E os preconceitos nacionais e sociais devem ser vínculo de união entre os homens da sociedade maçônica, concebida como modelo de associação humana geral. Aqui a pastora Clarice trabalhou com várias seitas, né? Ananda Marga, Oxó, Igreja da Cienciologia, grupos espírita, Hare Krishna, maçonaria, parabéns. E eles são contra o sexo ilícito, viu? São o quê? São contra. São contra o quê? O sexo ilícito. Eles mostram uma vida, né? Uma vida bem honesta. Ele mostra. Sim. Ele quer mostrar para as pessoas que eles têm uma vida bem honesta. A maçonaria, ele quer tratar o seguinte, que eles são modelo de sociedade. Igualmente o sistema de Jeová. Eles querem mostrar que eles são modelo de sociedade. Eles querem mostrar a riqueza de Deus. Aí eu posso perguntar para vocês, a maçonaria leva a salvação? Não, não leva a salvação? Espiritismo leva a salvação? Então, aqui para nós, primeiro passo, quando o diabo quis organizar a questão do livro Batalha Espiritual Institucional, primeiro passo do diabo, denegrir a adoração de Deus. Se o diabo consegue atrair um pedaço de pau para alguém adorar, mesmo que ele não receba a adoração direta, mas pelo menos ele desviou a adoração de Deus, para ele isso já é recompensa. O Aí é o diabo. panteísmo também. Como? É o panteísmo também. O panteísmo. Eles consideram tudo como Deus. Tudo Inclusive como Deus. o próprio homem eles consideram. A Índia, você pega um elefante é sagrado, uma vaca é sagrada, um rato. Quer dizer, desviar a adoração de Deus, isso é institucional. Por quê? Porque não é um rato que pediu para ser adorado, foi uma instituição religiosa que reconheceu o rato. O que eles fazem hoje? Eles dão as costas, com a mesma navalha de pedra que é feito as curas, é a mesma navalha que
deixa só o rato. E aquele ouro que é tirado dele, aquela carne toda que é tirada dele, é colocado numa bacia com leite de mulheres que são gestantes, puxar aquele leite primeiro, e aqueles leites são tirados de várias mulheres, botam numa bacia, bota a pele dele, o rato principal. Olha, nas costas todas assim. Bote lá sinais satânicos para você ver. A primeira coisa que aparece para de costas assim, Tem grafite. o cara mostrando na live, ligando o corpo, bota assim, no escudo e vai colocando o corpo assim, lá na live. isso é para a gente entender como o Satanás trabalha através da instituição. A cruz é um símbolo da cruz. Como é que é? A cruz Significa cruz, uma boa pergunta. No tempo romano, cruz era vergonha para os inimigos de Roma. Quando se morria alguém na cruz, era alguém que era ladrão, era alguém que politicamente não apoiou Roma. Então a cruz era a morte mais vergonhosa, não era a morte religiosa. Boa pergunta essa sua, porque tem gente que diz que o primeiro símbolo da cruz foi a religião, não foi. O primeiro símbolo da cruz, Roma entendeu que uma pessoa que se puxa ali, ó, a primeira coisa que acontece, lasca a região todinha da nossa espinha aqui, ó. Quando você puxa um braço mais, pode puxar que você vai sentir dor no braço e aqui. Roma entendeu que puxando uma pessoa assim, se ela sobrevivesse à cruz, tinha que soltar. Era a lei romana. Se uma pessoa sobrevivesse 3 dias na cruz, ela tinha que soltar. Porque o único que foi cravejado foi Jesus. Os outros não eram cravejados. Os outros fizeram uma barragem. O único cravejado foi Jesus. Botaram mesmo para quebrar a cruz. Então a cruz representava vergonha, não símbolo religioso. Ou seja, é um símbolo da morte. Pronto, falou tudo. Símbolo da morte. Quem foi que transformou a cruz em símbolo religioso? Constantino. Constantino disse que ele foi para a guerra e aí a mãe dele teve um sono. Por este sinal vencerás. Era uma cruz. Aí ele mandou pegar no escudo de todos os soldados, desenhar uma cruz e no elmo, aquela capa do soldado, desenhar uma cruz. E de fato ele venceu a guerra naquela época. E aí ele tornou o cristianismo uma religião oficial, porque ele diz a cruz foi onde Jesus morreu. Então logo a cruz é símbolo do cristianismo. Quem deu a cruz como símbolo do cristianismo foi Constantino, não a igreja cristã. O que representava o cristianismo era um peixe. Até hoje representa um peixe. Até hoje. Por exemplo, o senhor como pastor aceita a cruz como símbolo religioso? Até hoje nós aceitamos o quê? O peixe. Mas tem muitas igrejas que aceitam. Algumas igrejas aceitam, infelizmente, na inocência. Por quê? Porque a cruz não foi lugar de salvação, foi lugar de vergonha. Os piores pecados, né? Não foi lugar de salvação. A cruz não foi lugar de salvação. Max Lucado disse que ali foi os piores pecados. Quer ver uma coisa? A cruz matou Jesus, correto? Uma espada mata? Não, porque a gente também não carrega a espada no pescoço como símbolo de que o apóstolo Paulo. Não, aí uma espada que eu estou falando, na verdade. Isso aí é símbolo da palavra. Ele não fala também, não? Não. Das armaduras. Como foi que Paulo morreu? Como foi que o apóstolo Paulo morreu? Botou a cabeça aqui e foi decapitado. Porque a gente também não carrega a guilhotina como símbolo da morte dos apóstolos. Lembrar as marcas. Eles foram mártires. Então, dentro da visão cristã, a gente usar qualquer símbolo que matou um dos nossos patriarcas seria, na verdade, uma vergonha para nós. Infelizmente, a Igreja Católica ela não conseguiu ainda enxergar isso. Infelizmente. Agora, uma coisa, gente, para a glória de Deus, quer ver um padre que pode ser punido? O padre Fábio de Mello, a Igreja Católica pode expulsar ele. Porque ele falou que Maria não salva. A Igreja Católica está pecando para finais. Está humilhando ele. E tudo indica que ele vai ser expulso. Já tem gente falando, futuro pastor, Fábio de Mello.